Nesta aula, serão apresentadas as estratégias educativas e a abordagem de usuários com obesidade. Elas foram propostas no Instrutivo para Manejo da Obesidade no Sistema Único de Saúde, volume 1, Abordagem Coletiva. Mas antes, vamos refletir sobre uma questão. Qual é o tipo de grupo mais efetivo para o manejo da obesidade? Bem, os grupos podem ser abertos ou fechados. Grupos abertos não têm prazo para terminar. As pessoas podem entrar e sair a qualquer momento. Já os grupos fechados possuem início, meio e fim, e novos membros ingressam apenas com o início de um novo ciclo de encontros. O instrutivo sugere que os grupos terapêuticos para o manejo da obesidade sejam fechados. Este tipo de grupo reforça a confiança entre os participantes, favorece o vínculo e reduz a necessidade de repetição de informações, evitando a desmotivação. Mas para isto, exige cuidados específicos no seu planejamento e condução. Uma questão importante é que todos se sintam assistidos e que tenham espaço para se manifestarem. Para que isso aconteça, o número de participantes não pode ser muito grande, recomendando-se no máximo 20 pessoas, sendo o ideal de 12 a 15 participantes. No grupo, podem ser aplicadas diferentes estratégias educativas. Muitas delas são discutidas no instrutivo Metodologia de Trabalho em Grupos para Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica. Entre essas estratégias, podemos citar duas atividades presenciais. As oficinas, que buscam promover o conhecimento a partir da reflexão sobre um determinado tema central, relacionando-o a significados afetivos e vivências. Elas têm duração em média de 60 minutos. Já as ações no ambiente são modificações visuais realizadas no local de realização do grupo com a inclusão de objetos estranhos. A ideia é promover curiosidade, gerar impacto e reflexão crítica. Essa atividade dura, em média, 20 minutos. Com o objetivo de fortalecer ainda mais o vínculo com o usuário, reforçar os temas entre os encontros e favorecer a adesão, o instrutivo também propõe estratégias não presenciais, como o envio de cartões postais pelo agente comunitário de saúde contendo uma mensagem motivacional. Uma outra estratégia é que o profissional responsável envie mensagens por aplicativo para um grupo criado com este fim, ou individualmente, para cada participante. Caso essa estratégia não seja aplicável, o instrutivo sugere substituí-la, nesta ordem, por ligação telefônica, mensagens de voz ou mensagem escrita em papel. Essas estratégias educativas, presenciais ou não, estão detalhadas nos roteiros do caderno de atividades educativas do instrutivo. Lá você encontrará a descrição detalhada de cada encontro, seu grau de dificuldade, os materiais necessários, indicação de profissionais que podem colaborar com a atividade, objetivos, sugestões de falas, entre outras informações. Não deixe de conferir. Agora que você conhece mais sobre as estratégias educativas propostas no instrutivo, vamos para a próxima etapa, a abordagem dos usuários com obesidade. O primeiro passo para o tratamento da obesidade é conhecer o usuário, e por isso, o instrutivo propôs um instrumento rápido e simples chamado Estratificação de Grupos para Manejo da Obesidade. Ele inclui diferentes informações, como medidas de peso e altura, informação sobre tempo disponível e desejo de participar de grupos com 6 meses ou mais de duração, se o usuário atende aos critérios para realizar cirurgia bariátrica, e os estágios de mudança e grau de autoeficácia para a redução do peso. Vamos entender as especificidades deste instrumento? Quem o aplica? O profissional de primeiro contato com o usuário, geralmente o médico ou o enfermeiro. Contudo, qualquer membro da equipe pode aplicá-lo no momento que julgar oportuno. Além disso, informações do prontuário e de atendimentos anteriores na unidade também podem ser utilizados. Em quem aplicar? A primeira parte do instrumento, que contém informações de identificação pessoal e medidas de peso e altura, deve ser aplicada em todos os indivíduos. Se o usuário não possuir obesidade, ele deverá ser convidado a participar das ações de promoção da alimentação adequada e saudável disponíveis na unidade ou no território. A aplicação continua para aqueles que possuem obesidade. Primeiro, são obtidas informações sobre a disponibilidade de tempo e desejo de participar de grupos com 6 ou mais meses de duração. A seguir, consultando os registros da unidade, deve-se verificar se o usuário atende aos critérios para a realização da cirurgia bariátrica. E, por último, deve-se investigar o seu estágio de mudança e o grau de autoeficácia para a redução do peso. Mas, e se o usuário não desejar participar de grupos, o que fazer? Neste caso, ele pode participar do grupo motivacional.
Entretanto, é importante trabalhar a sua motivação para o autocuidado durante os atendimentos individuais longitudinais com a equipe de saúde, esclarecendo que a obesidade é uma doença crônica e que a unidade oferece diferentes atividades para o seu tratamento. Algumas vezes, a causa do desinteresse é a falta de conhecimento da metodologia utilizada. É sempre importante explicar sobre essa questão ao encaminhar o usuário, frisando os benefícios das atividades coletivas. Agora, vamos ver um exemplo da aplicação da estratificação de grupos para manejo da obesidade. José, 35 anos, pesa 119 quilos e sua altura é 1,75 m, sendo diagnosticado com obesidade grau 3. Índice de massa corporal igual a 38,9 kg por metro ao quadrado. Ao ser atendido na unidade de saúde, ele respondeu à estratificação de grupos para manejo da obesidade aplicada por Pedro, o médico da equipe. José, você quer participar de grupos com duração de 6 meses ou mais? Sim. E você teria tempo para participar desses grupos? Sim. Antes da consulta, Pedro já havia coletado outras informações no prontuário de José para completar as respostas às próximas questões do instrumento, como: o usuário fez cirurgia bariátrica? E se sim, há quanto tempo? Neste caso, José não fez cirurgia bariátrica. Lembre-se de que as informações sobre a realização da cirurgia não devem ser perguntadas ao usuário, mas sim pesquisadas no prontuário e nos registros da unidade. Na sequência, Pedro aplica o algoritmo para identificar o estágio de mudança de José para redução de peso. Veja. José, você pretende reduzir peso nos próximos 6 meses? Sim. E nos próximos 30 dias? Sim. Você já realizou recentemente modificações em seu estilo de vida com o objetivo de reduzir peso, como diminuir o consumo de alimentos gordurosos e as quantidades de alimentos, ou iniciar atividade ou exercício físico? Não. Analisando as respostas, Pedro explica a José que ele está no estágio de preparação. Na sequência, José responde sobre a sua confiança com alta eficácia para mudar o peso. Quão confiante você está para perder peso, mesmo que precise de muito tempo para melhorar suas práticas? Muito confiante. Assim, Pedro vai seguindo para as próximas perguntas, registrando as respostas de José sobre sua autoeficácia em diferentes situações. Ao final, verifica-se que ele possui autoeficácia elevada. Então, a partir das informações coletadas, Pedro consulta a estratégia para o cuidado da pessoa com obesidade no SUS para definir qual tipo de grupo José irá participar. Você já sabe a resposta? Este é o tema da nossa próxima aula. Você não pode perder. Até lá!